Olá, hoje fazendo bicos novamente, bicos em separado. Coloquei 17 agulhas na máquina, trabalhei as duas primeiras carreiras, daí comecei. Da esquerda para a direita, eu deixo duas agulhas. Uma eu seleciono para cima, pulo uma, seleciono outra para cima, transporto ela para cima, pulo duas agulhas, transporto a próxima para baixo. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 9 agulhas sem mexer nada por enquanto. Transportador de 3. Chamo para cima, transporto para o lado 3 agulhas. Fiquei com 3 vagas aqui embaixo. Não posso trabalhar com elas dessa forma. Transportador de 1. Levo para preencher uma das agulhas. Novamente, outra agulha transportada. Então, ela não foi acumulada, feito essa aqui de cima, que foi acumulada sobre uma outra que já tinha ponto. Aqui eu transportei para baixo e só fui transportando para preencher uma vaga a cada uma que está trabalhando. As 3 de baixo ficam sozinhas. Faço 2 carreiras. Transportador de 3 novamente. Levo 3 agulhas para baixo e vou preenchendo essas que estão vagas, uma sim, uma não. A carreira de furinhos aqui que eu sempre pego é para baixo. Essas duas de cima, às vezes eu levo para a direita, às vezes eu levo para a esquerda o ponto, para ele formar um desenho diferente aqui. 2 carreiras. Novamente, transporto 3 agulhas para o lado. Desço um ponto, outro ponto. Furinho aqui. Agora para cima. 2 carreiras. Já faço o furinho aqui em cima. E agora eu vou remalhar, mas eu remalho com o transportador de 1, eu transporto remalhando manualmente. Transporto o ponto e remalho ele manualmente. Quantos pontos? 9 pontos. Os 9 que foram levados para baixo, nos transportes para fazer o furinho, agora eu volto remalhando. Por isso eu centralizei meu trabalho, as 17 agulhas que trabalham para cá. Quando eu chegar nessa última agulha aqui, remalhando, é que eu estou já com as 17 iniciais para começar de novo o trabalho. Esse é um bico diferente, é um bico meio para o lado. Cheguei na agulha que eu tinha de início, conto para ver, conferir, é evidente. Dezessete agulhas. Começo novamente os furinhos em cima. Por que esses furinhos de cima? Para ele dar um acabamento. Isso é para ser costurado em toalhas ou colocado na blusa. Então, ele vai dando uma margem diferente do que simplesmente fazer um bico. É bom variar coisas desse gênero para você ter modelos diferentes, não sempre a mesma. Então, primeira carreira eu levo 3 agulhas para baixo sozinha. E depois vou preenchendo as agulhas que ficaram ali. Novamente, levo 3. Ficaram 3 vagas. Desço um, desço outro. Esse é transportado, esse também e esse também.
tenho as 3 carreiras, significa que eu tenho os 9 pontos. Que 3 carreiras? 3 carreiras de furinho. 1, 2, 3. Agora, venho remalhando. O primeiro, eu refaço uma carreira no ponto. Transporto, remalho, transporto, remalho, imagina quantas peças não podem ser colocadas com esse acabamento aqui. E agora começo tudo de novo. Desço com 3. As agulhas que foram deixadas vagas, elas precisam voltar para trabalho. E assim eu vou fazendo. Ele vai remalhando e formando o bico. O remalhado é que forma o bico e o transporte é que dá o aumento para eu poder remalhar. Esse é um acabamento, aqui eu vou remalhar todos eles. Esse é um acabamento que pode ser colocado em muitas peças. Esse é um trabalho que precisa ser vaporizado para ele fazer o bico ficar nessa forma que nós queremos. Senão, se você não passa, não vaporiza e deixa ele secando nesse formato aqui, ele acaba, a cada vez que lava a peça, ele acaba ficando sem forma alguma. Então, para vaporizar, alfineta a base dele, alfineta ele em cima também, passa o vapor e deixa ele secando, esfriando um pouco, porque o vapor é bem quente. Ele forma, ele dá a forma quando fica frio. Então, vaporizou uma vez, depois ele não precisa mais a toda a lavagem, a toda a lavada da peça ser vaporizado dessa forma. Ele já ganhou a forma de bico. Aqui foram feitos 17 pontos de início e 9 baixadas. Então, ele dá esse bico nesse tamanho aqui. Caso queira mais do que esse ou menos, daí você pode ir inventando outros modelos também. Essa carreira fica numa forma, aqui podendo passar fita também, quem faz para panos, para toalha de banho, e queira passar uma fita dentro desse aqui, ele fica muito bom. Esses de cima tem outro formato. Apesar de serem uma agulha sempre transportada, como foi feito às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, ela fica esse desenho diferente aqui. Certo? Então, nossa amostra de bico para hoje é essa. Bom trabalho!